debaixo da bota romana, o governo dos procuradores na província judaica. Ano 66 da Era Cristã. A grande revolta dos judeus contra os romanos que começou em 66 da Era Cristã parece-nos loucura. O que pensou os moradores da Judéia? Será que um pequeno exército conseguiria expulsar os romanos? Isto não parece ser algo lógico, até mesmo ridículo. Vamos voltar 2000 anos atrás, na Judéia, debaixo da dominação romana. Por cerca de 70 anos, os judeus desfrutaram de certa liberdade, debaixo de reis judaicos. Porém, uma bela manhã no ano 6 da Era Cristã, chegaram os procuradores quando Augusto César decidiu trocar o governo judaico por um governo de procuradores que enchesse a caixa do imperador. Antes mesmo de chegar o procurador em Cesareia, já saíram os secretários e os soldados para fazer um censo, anotando cada pessoa e seus bens. Nenhum judeu ficará sem pagar imposto, nem mesmo o mais pobre de todos. Imaginem vocês uma criança olhando pela janela, os soldados romanos batendo em seu pai somente porque não conseguiu pagar os impostos pesados. Esta é uma situação humilhante e dolorosa, mas haviam coisas muito piores. Neste sepulcro, que está em Ramat Eshkol, no norte de Jerusalém, foram descobertos indícios de uma das penalidades mais graves que os romanos utilizaram, a crucificação. O que era condenado à morte tinha que ser pendurado pelos pés e pelas mãos e pregado, e sofria durante horas sob o sol quente até que morresse. E para que essa mensagem passasse para todos, o castigo era realizado em um local central. Nós estamos na rua principal de Jerusalém há cerca de 2000 anos atrás. Os arqueólogos encontraram aqui ao lado da rua esta construção curiosa e misteriosa, que nunca foi achado antes. É bem provável que aqui foram crucificadas pessoas há 2000 anos atrás. O ambiente em Jerusalém mudou completamente. Soldados romanos andavam pela rua armados. Eles humilhavam os judeus. E ao entardecer poderia-se ouvir os seus gritos nos seus jogos de violência. Mas a coisa que mais humilhava era a interferência romana no templo. De acordo com o novo governo, o procurador é quem elege o sumo sacerdote. Junto dos sacrifícios ao Deus eterno, agora se faz um sacrifício pela paz do imperador, um símbolo da rendição e da escravidão. Os judeus estão irados, mas do alto da Torre de Antônia, eles são observados por 7 olhos. Qualquer sinal de interferência, os romanos recolhem as vestes sacerdotais, o que cancela o trabalho sacerdotal no templo. O que fazemos em uma situação como essa? Os sacerdotes e os nobres do povo sabem o que os romanos podem fazer quem se rebela contra eles. Eles também acreditam que o governo romano é a vontade de Deus e não devemos agir contra ele. Aqui em Cesareia, exatamente sobre as ruínas de uma sinagoga da era bizantina, os judeus chegaram na pressão máxima. Alguns cidadãos pagãos da cidade sacrificaram para os deuses na frente da entrada da sinagoga judaica. E então tudo saiu do controle. A resposta a este ato foi briga e violência, e no final disso, os judeus recolheram todos os seus bens e saíram da cidade de Cesareia. O governo romano sufoca ainda mais os judeus. Com a subida de novos procuradores, eles veem também como oportunidade de ganhar dinheiro fácil, bem como os soldados, e começam a roubar os cidadãos judeus, para enriquecer rapidamente. Eles usavam todos os métodos para isso. Então a vida dos judeus acabou se tornando um inferno nesta época. Uma situação insuportável. E numa situação como essa, é difícil responder com lógica. Cada vez mais se ouve as vozes daqueles que não querem mais se calar. Nas ruas de Jerusalém, mais messias e profetas estão andando e proclamando que o governo mau de Roma em breve deverá cair.
Na Galiléia começou uma facção sob o comando de Judá, o Galileu. Eles juram que não vão ser mais escravos de seres humanos, somente de Deus. Alguns deles se juntaram a facções extremistas, como os sicários, que esfaqueavam os seus inimigos, e também aqueles que achavam que estavam cooperando com o inimigo. E às vezes eu me pergunto, como eu responderia se eu vivesse então? Será que eu suportaria a humilhação em silêncio, permitindo que os romanos me pisassem como um pano de chão? Ou será que eu sairia para lutar e me defender a minha honra, com o conhecimento de que eu poderia estar trazendo em perigo a mim, a minha família e até mesmo o meu povo? E o que vocês fariam?